Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é 8 de julho de 2021, quinta-feira. Eu sou o Jeremias Gomes. A gente vai junto conferir muita informação que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje a gente vai falar sobre os 89 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. E você vai saber também sobre o projeto de lei que institui a política pública Escola Cidadã. Olha, outro assunto que você vai acompanhar é sobre o sistema imunológico, como é que ele age contra o novo coronavírus. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a gente já começa agora falando com a repórter Amanda Nascimento. A Amanda está aqui no Parlamento Paulista e vai trazer as principais informações para a gente. Oi, Amanda, o que você tem para a gente agora? Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Rede Alesp. Bom, antes de trazer a informação, vou destacar que eu estou sem máscara, porque estou isolada, não tem ninguém próximo a mim. Bom, chama aqui a atenção do nosso público para a campanha Julho Amarelo, que tem aí como objetivo conscientizar a população sobre as hepatites virais. A OMS escolheu, então, o mês de julho para marcar essa campanha, para chamar a atenção para essa doença, que é um problema de saúde pública mundial. Vale destacar também que o dia 28 de julho é considerado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. Bom, essas doenças são causadas, por agentes etiológicos, que são os vírus conhecidos como A, B, C, D e E. Entretanto, os mais conhecidos da população são os tipos B e C, que podem evoluir, se tornar doenças crônicas e até mesmo atingir o fígado, provocando cirrose e câncer. Essas doenças podem ser transmitidas pelo compartilhamento de agulhas da mãe para o bebê durante a gestação e até mesmo no consumo de água e de alimentos com o vírus. Com relação ao diagnóstico, que também é outro ponto de destaque da campanha, os exames de rotina são extremamente importantes. Isso porque algumas hepatites virais não apresentam sintomas. Então, por isso, é muito importante que as pessoas tenham atenção à própria saúde e mantenham aí em dia os exames. Aí, falando um pouquinho sobre sintomas que podem servir de alerta para as pessoas, são febre, olhos e peles amarelados, dor na região do fígado e náuseas. Então, sempre bom ficar atento a tudo isso. Com relação à prevenção, para os tipos de hepatite A e B, existe a vacina, que é uma excelente forma de prevenção. Inclusive, a vacina contra a hepatite B também protege contra a hepatite D e pode ser encontrada pelo público gratuitamente pelo SUS. Além das vacinas, também existem os testes rápidos de detecção das hepatites B e C. O Parlamento Paulista, claro, também está atento a essa questão de saúde pública e nós temos em tramitação o projeto de lei 1058 de 2017, que institui o estímulo à realização de testes rápidos para as hepatites virais, sífilis e HIV e AIDS. Então, a ideia da proposta é que esses testes sejam feitos por aqueles pacientes que estão ali no sistema de saúde para a realização de algum exame de rotina. Esse projeto já passou pelas comissões aqui no Parlamento Paulista e, portanto, está pronto para ir para o plenário, ser apreciado e votado pelos parlamentares. Bom, Jeremias, trazendo aí essa questão muito importante de saúde pública, especialmente nesse momento em que os olhos estão voltados para a Covid-19, mas vale a pena relembrar que, infelizmente, outras doenças não desapareceram. Jeremias, por enquanto são essas as informações. Eu volto ao longo do jornal. Muito obrigado pelas informações. É importante aí a questão da hepatite, né? Então vamos ficar atento, bem como a nossa repórter lembrou, que outras doenças, a Covid aí está
a todo momento com a nossa atenção, mas não pode se esquecer destas prevenções. Olha, uma esperança: pela primeira vez em 4 meses, o Brasil registra a média móvel de mortes por Covid abaixo de 1.500. Em um período de 24 horas, registrado até as 8 horas da noite de ontem, foram 1.595 óbitos, que aumentou para 528.611, o total de vítimas fatais desde o início da pandemia. Entre março e maio, foram 55 dias, seguidos com média móvel de mortes acima de 2.000. No pior momento da pandemia, a média chegou a recorde de 3.100 no mês de abril. Já são quase 19 milhões de casos da doença desde o ano passado, 54 mil deles registrados somente ontem. Apenas o Acre apresenta tendência de alta no número de mortes. Oito estados estão em um quadro de estabilidade. E os outros 17, mais o Distrito Federal, apresentam queda. São Paulo faz parte desta relação. A vacinação contra a Covid segue no país. Já são quase 110 milhões de doses aplicadas. 27 milhões de brasileiros já imunizados com a segunda dose. E agora a gente vai para a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre os 89 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Nessa data, comemora-se a deflagração da Revolução Constitucionalista de 32, que é considerada a data magna do Estado de São Paulo. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Carlos Romagnoli. Ele é presidente da Sociedade Veteranos de 1932, MMDC. Bom dia, doutor Carlos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Vamos falar um pouco, resgatar um pouco dessa história de 32, que amanhã é um feriado, né, para a gente ficar bem atento. Pois não, Jeremias, um prazer estar aqui na Alesp, conversando um pouquinho sobre a Revolução de 32. Pois é, Jeremias, amanhã é realmente a data magna do Estado de São Paulo. E nós, que somos da sociedade, e os paulistas, eles têm orgulho em dizer que 9 de julho não é apenas um feriado, é um ideal. E eu te digo isso, Jeremias, embasado na história mesmo. Nunca na história da humanidade um povo se levantou em armas para bradar por uma Constituição. Isso foi o que aconteceu aqui em São Paulo, com o Levante Paulista. Pois é, bradar por uma Constituição, e foi um trabalho que eu me lembro um pouco da história, que assim, São Paulo, no primeiro momento, não saiu vencedor, mas se você olhar a história numa visão mais ampla, saímos sim. Como é que é essa questão do embate naquele momento e das conquistas que São Paulo teve? Ah, sim, isso é verdade. Realmente, a gente pode colocar que a batalha foi perdida, mas moralmente nós ganhamos a guerra. Porque Getúlio Vargas foi obrigado a conclamar uma Assembleia Constituinte, que foi eleita em 1933, e em 1934 nós tivemos a nossa tão sonhada Constituição. Porque ele lá em 30, na época da República Velha, ele legislativas estaduais, câmaras municipais, e rasgou a Constituição brasileira de 1891. Então nós ficamos à deriva, sendo comandados por decretos assinados por ele a seu bel prazer. E o povo de São Paulo não suportou isso. E tínhamos o apoio, no primeiro momento, de alguns estados, mas na hora da batalha mesmo, só quem ficou do nosso lado foi Mato Grosso e algumas poucas outras tropas que vieram do Rio Grande do Sul. Foi uma batalha espúria, porque tínhamos aproximadamente 40 mil homens contra o exército de mais de 100 mil homens do governo federal. Relembra mais um pouquinho, porque a gente vê os monumentos, né? E as novas gerações talvez tenham pouco acesso, né? Como é que foi esse embate? Chegou-se a pegar em armas, mas teve um embate mesmo? Ou houve um rendimento? Como é que foi na época? Não, então, tudo começou, a bem da verdade, se nós voltarmos na história, a gente pode falar que a crise de 29, da Bolsa de Nova York, sim, começou a deflagrar essa revolução. Em 1930, Getúlio Vargas tomou o poder, como eu disse há pouco. E São Paulo foi massacrado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas já enxergava o poderio de São Paulo, o Estado de São Paulo muito forte, mesmo passando pela crise de 29.
Muito bem. E assim foi indo e foi governando por decretos. Em 1923, em 1932, em 23 de maio de 1932, manifestações ocorreram por todos os cantos de São Paulo e em outros estados também, patrocinadas pelo povo de São Paulo. Muito bom. O povo saiu do Largo de São Francisco, que é onde estavam hermanados ali nessa manifestação, e caminharam para a Praça da República. Lá chegando na sede do PPP, do Partido de Situação, foram recebidos a bala pelas tropas getulistas. E algumas pessoas foram feridas. E desses feridos, 4 faleceram. Foram Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo, que, por conseguinte, seus nomes, as iniciais de seus nomes, geraram a sigla MMDC, que na época era uma entidade secreta e que organizou todo o levante paulista. No dia 9 de julho de 32, os paulistas se levantaram em armas para pôr fim a essa ditadura imposta por Getúlio Vargas. Muito bem. Esta batalha durou aproximadamente 3 meses e houveram mais ou menos 700 mortos por São Paulo e 1.200 pelo lado de Minas Gerais, das forças, não só de Minas, mas também como das forças governistas federais. Muito bom. Getúlio Vargas viu que São Paulo não estava disposto a se render e entendeu por bem assinar a cessação das hostilidades no dia 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, que é conhecida até como a capital da Revolução Constitucionalista. Ali, o túnel da Mantiqueira, ali localizado, foi o palco de um dos episódios mais sangrentos da história da Revolução de 32. Agora, a gente fala Revolução Constitucionalista. Doutor, qual é a importância de marcar essa questão da Constituição? Porque a todo momento a gente vê no noticiário, rasgou a Constituição, né? Qual é a importância de uma Constituição para um país? E essa Constituição de 32, quais foram os avanços que, por meio desse levante paulista, foi conquistado? Sim, boa pergunta. Realmente, ora, o povo de São Paulo, naquela época, como hoje, aliás, se a gente traçar um paralelo daquela época para hoje, a gente está passando uma situação mais ou menos como aquela, em que nós vemos aí pessoas legislando sem direito de fazer isso, o STF, que eu reputo, composto de ministros espetaculares individualmente, mas enquanto colegiado tem legislado, enfiando os pés pelas mãos, mas vamos lá. E um país não pode viver desse jeito. São Paulo não admitia isso. Nós brigamos e lutamos pela legalidade e pela democracia no país. Algumas conquistas, como eu disse, em 34, o Getúlio promulgou a nova Constituição. Ali tivemos um voto feminino. Pela primeira vez na história, a mulher votou. E a primeira deputada federal a ocupar a Câmara dos Deputados foi uma deputada de São Paulo, Carlota. Ela era médica, aliás, na época da Revolução, ela arrebanhou muitas mulheres, 700 mulheres aproximadamente, para cuidar dos doentes, dos feridos daquela batalha sangrenta. Doutor Carlos Romagnoli, que está aqui trazendo temas tão importantes aqui para a gente saber o que está se comemorando em 9 de julho, né? Para rememorar fatos tão importantes que são da nossa história. Eu queria que o senhor falasse um pouco do Palácio 9 de Julho, aqui a Assembleia Legislativa leva esse nome, né? Qual é a simbologia para o povo paulista dessa homenagem aqui do Palácio Legislativo? Agora você vê, né, Jeremias? Nós podemos pegar esse parque todo. De um lado nós temos a Avenida 23 de Maio, do outro lado a Avenida 9 de Julho, são 2 artérias principais de São Paulo. Passamos pelo túnel 9 de Julho, pela Avenida 9 de Julho, desembocamos aqui no Ibirapuera, onde temos, de um lado, o obelisco do Ibirapuera, o soldado mausoléu ao soldado constitucionalista. O obelisco do Ibirapuera, uma obra espetacular que não deve para nenhuma outra obra do mundo. É uma obra muito emblemática de por onde quer que se olhe. Por exemplo, nós temos dela, do cinerário até o topo, 81 metros de altura, 819. Do espelho d'água até o topo, 72 metros de altura, 729. Tudo neste monumento é de 3. E
A distância que se percorre da entrada do obelisco até o altar principal ao fundo, 81 metros, 819. É uma obra espetacular. E ao lado, a Assembleia Legislativa de São Paulo, palácio que leva o nome do maior evento acontecido na história da humanidade. O obelisco, quem visita muito Ibirapuera, passa a ver aquele monumento lindo e com toda essa composição que engloba aqui onde nós estamos, o palácio, ali há restos mortais também, porque as pessoas passam e não sabem muitas vezes o que tem, às vezes não se aproxima, né? O que tem ali no obelisco? Sim, ali nós cultuamos os combatentes de 32. Temos ali aproximadamente 600 heróis constitucionalistas de 32, suas cinzas estão ali. Temos ali também em corpo apenas Guilherme de Almeida, que foi o poeta da Revolução, Ibrahim Nobre, que era um procurador de justiça e foi o tribuno da nossa Revolução Constitucionalista. Temos o túmulo do herói jacente, onde repousam Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e os restos de Paulo Virgínio. Paulo Virgínio, se você me permite, Jeremias, ele era um paulista, um matuto, da região de Cunha, conhecia muito bem aquela mata ali de Cunha e foi capturado pelas tropas federais. E perguntaram a ele, escuta, você conhece bem essa região? Ele falou, conheço muito bem. Você sabe onde estão as tropas paulistas? Ele falou, sei. Então, onde elas estão? Eu não conto. Mas como você não conta? Você tem que nos contar. Não, eu não conto. São Paulo vai ganhar a guerra. E assim foi indagado por umas 3 ou 4 vezes e recusou a dizer onde estavam as tropas paulistas. Fizeram Paulo Virgínio cavar a sua cova, fizeram ele entrar na cova, falaram, você não vai contar? Não, eu não vou contar, São Paulo vai ganhar a guerra. Jogaram água fervendo nele, depois água fria, e por algumas vezes procederam assim. Ele ficou com o corpo todo empolado, apanhou muito. Acho que tem um pouco um problema. Agora sim. Tomou 18 tiros e faleceu ali. Os seus restos estão ali no mausoléu obelisco do Ibirapuera. Interessantíssimo, né? Porque a gente costuma, às vezes, ver filme americano, esse cara não se entrega, e olha só como aconteceu na guerra, e a gente saber que teve um herói, né? Que chegou com água quente, fria, porque a gente sabe também que às vezes a pessoa fica sem dormir, é uma das torturas, e foi alvejado pelo estado de São Paulo. É bom relembrar isso, porque é um feriado que a gente tem sempre que marcar. Que outros ensinamentos o senhor pode nos trazer em relação a essa data tão importante? A gente falou da Constituição, mas que as próximas gerações possam entender a magnitude dessa data, por favor. Pois não, eu vou te dar 2 exemplos mais. Reza a lenda, que Santos Dumont ele se enforcou no Guarujá por ver o bombardeio do Forte de Itaipu por um vermelhinho, que eram os aviões das tropas federativas. E ele ficou indignado com aquilo e se enforcou no quarto de hotel. Outro ponto interessante, eu vou voltar ao obelisco do Ibirapuera. O mausoléu ao soldado constitucionalista, se você olhar uma vista aérea dele, ele tem o formato de uma espada e o terreno onde está o obelisco do Ibirapuera tem 1.932 metros, em formato de coração. Então, olhando de cima, ele é uma espada atravessando o coração do povo paulista. Já por dentro, tem a imagem do herói jacente, em mármore de Carrara, e ele tem os olhos entreabertos, e olhando para cima do obelisco. Por dentro, é o cano de um canhão. E quando Paulo Emendable foi idealizador da obra, ele disse o seguinte, o herói jacente, a Constituição for violada, ele vai disparar um tiro de canhão e os heróis que repousam ali levantarão para defendê-la. Isso é uma coisa espetacular, né? Quando eu conto essa história lá dentro, por via de regra, eu me arrepio, porque é espetacular mesmo.
É realmente muito interessante a gente poder rememorar, não só passar pela data como um feriado sem saber, por isso é o trabalho da Assembleia Legislativa aqui, resgatar tudo isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do MMDC, por quem gosta da história, eu sei que vocês já são parceiros aqui da Assembleia Legislativa, já cobri vários eventos, né? Conta um pouco do MMDC, o que vocês fazem para a população saber, por favor. Sim, a gente sempre trabalhou para e passo com a Assembleia Legislativa, sempre tivemos as portas abertas da Assembleia Legislativa. Aliás, por ocasiões outras, diversas exposições também. Lamentavelmente, a pandemia não permite que a gente faça tudo isso. Aliás, o evento maior do estado de São Paulo é aquele desfile cívico-militar que acontecia todo 9 de julho, ali na Pedro Álvares Cabral, ao lado da Assembleia Legislativa. Óbvio que também por conta da pandemia, o ano passado e esse ano, não teremos o desfile. Mas faremos um evento menor, rememorando os ideais e os feitos heróicos dos soldados constitucionalistas de 32. Agora, a Sociedade de Veteranos de 32 ontem completou mais um aniversário. Ela fez ontem 67 anos, ela é de 54, e a gente procura sempre levar ao povo de São Paulo e do Brasil os ideais dos heróis constitucionalistas de 32. Falar muito de civismo, de patriotismo, de legalidade e de democracia. Esta semana inteira, Jeremias, nós tivemos em Cruzeiro, em eventos em Cruzeiros, em diversos outros locais, um programa de televisão que a Sociedade de Veteranos de 32 tem na Com Brasil, ao vivo, todos os domingos, às 8 horas da noite. Então, a gente está procurando difundir essa coisa para que não se perca na memória os feitos daqueles heróis de 32 e princípios de democracia e de civismo. Conversamos com o Dr. Carlos Romagnoli, advogado, presidente da Sociedade de Veteranos de 32, MMDC. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor. Muito obrigado, Jeremias. Um ótimo dia para todos e bom 9 de julho. Só lembrando, vou repetir, 9 de julho não é feriado, é um ideal. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado. A gente fica muito feliz com a sua participação, porque é sempre importante a gente rememorar estes fatos, não é? Que mudaram a história, no caso, do estado de São Paulo. Olha, o Instituto Butantan vai antecipar em 30 dias a entrega das 100 milhões de doses da vacina Coronavac, prometidas ao Ministério da Saúde. Antes, a data limite era 30 de setembro. Agora, a promessa é entregar a nova remessa até 31 de agosto deste ano de 2021. Até agora, quase 54 milhões de doses da vacina Coronavac já foram entregues pelo Instituto ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Já na próxima semana está prevista a entrega de mais de 10 milhões de doses da Coronavac. A partir do dia 14 de julho, mais 20 milhões de doses serão produzidas pelo Butantan, a partir de 12 mil litros de insumos que devem chegar em breve. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a aquisição de 4 milhões de doses extras da vacina Coronavac para imunização dos paulistas e moradores do estado. A compra foi negociada diretamente com a empresa Sinovac, portanto, não entra no PNI, e 2 milhões e 700 mil doses já chegam nesta semana e vão passar pelo controle de qualidade. O restante deve chegar até 26 de julho. Essas entregas devem permitir antecipação do cronograma de vacinação em São Paulo, mas novas datas ainda não foram divulgadas. O estado já soma mais de 27 milhões e 400 mil pessoas vacinadas, com pelo menos uma dose de algum imunizante. E a Prefeitura de São Paulo anunciou uma nova atualização dos grupos que serão vacinados contra a Covid-19. Na próxima semana, as pessoas de 39 anos serão vacinadas a partir de segunda-feira, dia 12, e 37 anos na terça-feira. Para a vacinação é necessário um documento com foto, CPF e comprovante de residência com endereço no município de São Paulo. Não é obrigatório, mas o governo indica o cadastro no site www.vacina.sp.gov.br. As unidades básicas de saúde ficam abertas das 7 da manhã até as 7 da noite. Já os megapostos, mega drive-thru, postos volantes e farmácias, às 8 da manhã até as 5 da tarde.
Um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz reforçou a eficácia de diferentes tipos de máscara para conter a transmissão do novo coronavírus. As análises com esta proteção, usadas por pessoas infectadas, identificaram a presença do SARS-CoV-2 apenas na parte interna, o que sugere o bloqueio da transmissão. Este resultado foi verificado tanto nas máscaras cirúrgicas quanto nos modelos de pano, com 2 ou 3 camadas. Vale lembrar que a máscara só tem eficácia se for usada corretamente, cobrindo o nariz e a boca. A Universidade de Oxford vai testar uma nova versão de sua vacina contra a Covid-19, que será aplicada como spray nasal. Serão 24 voluntários selecionados que receberão até 445 libras, um pouco mais de R$ 3.000 pela participação, de acordo com a quantidade de doses que receberem. Se aprovada, a vacina será a primeira contra a Covid a ser dada a humanos pelo nariz. O imunizante é o mesmo que já foi desenvolvido pela universidade em parceria com a empresa AstraZeneca. No mês de julho, a Organização Mundial de Saúde realiza a campanha Julho Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre as hepatites virais e como preveni-las. De acordo com o texto da Lei Federal 13.802 de 2019, a campanha Julho Amarelo define que no mês devem ser feitas ações para conscientizar a população sobre a enfermidade e os riscos da doença. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é exaltado em 28 de julho. Doenças podem ser transmitidas por compartilhamento de seringas e objetos cortantes, transfusão de sangue de mãe para filho, na gravidez, por relação sexual desprotegida e até mesmo pelo consumo de água e alimentos com o vírus. Os exames são essenciais porque muitas vezes as hepatites virais não mostram sintomas. Se evoluírem, elas podem se tornar crônicas e levam até a morte. Entre os sintomas normalmente estão listados febre, olhos e pele amarelados, fadiga, urina escura, náuseas e dor na região do fígado. A vacina é uma forma de se prevenir contra as hepatites A e B, mas a vacina do tipo B também protege para a hepatite D, D de dado. A vacina é gratuita no Sistema Único de Saúde, mas é necessário o tratamento indicado pelo médico para as outras hepatites que não possuem vacina. Além das vacinas, também é possível encontrar testes rápidos para as hepatites B e C na rede de serviços de saúde do SUS, sendo o diagnóstico realizado por meio de exames de sangue específicos para os tipos de doença. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de Lei 1058 de 2017, que institui estímulo à realização de teste rápido de hepatites virais, sífilis e HIV/AIDS em pacientes do sistema de saúde, dentro dos exames de rotina solicitados nos hospitais, maternidades, unidades de saúde públicas e privadas no Estado. Pedi uma licença aqui para tomar uma água. E olha, o levantamento feito pela Vigilantes do Peso Brasil, em parceria com o Instituto Ipsos, aponta que cerca de 52% dos brasileiros relataram aumento do peso médio de 6,5 kg durante a pandemia Covid-19. A pesquisa foi realizada em 30 países durante os meses de outubro e dezembro de 2020, com dados analisados no primeiro semestre de 2021. Concluído e divulgado recentemente, o estudo indica que a marca brasileira é maior do que a média mundial de 31%, com ganho médio de 6,1 kg no mesmo período. A ocorrência no Brasil foi associada ao consumo de alimentos ultraprocessados e também à falta de exercícios físicos. O Brasil lidera esse ranking de ganho de peso e o Chile vem logo atrás com 51%. Ambos os países destoam dos 6% relatados pelos chineses, que ocupam o último lugar no estudo. Durante a pandemia, foram entrevistadas 22 mil pessoas de 16 a 74 anos de 30 nações. De acordo com os pesquisadores, o excesso durante o isolamento também pode estar relacionado a uma busca por conforto emocional na comida, pois as pessoas ficaram muito ansiosas e acabaram procurando alimentos que são ricos em açúcar para um bem-estar momentâneo. Nesta pandemia, o hábito de encomendar comida por meio de aplicativos se tornou mais frequente e, com a necessidade de distanciamento social,
muitos abandonaram a prática de atividades físicas. No Brasil, 29% das pessoas relataram a redução na prática de exercícios. Enquanto isso, 23% passou a se exercitar mais desde o início da crise sanitária. Interessante essa notícia porque, claro, tem uma relação os chineses ainda magros, brasileiros mais obesos, pelo menos 6 quilos a mais, segundo essa informação. Então, saber por que tem com certeza uma relação também quanto as pessoas estão ficando em casa no Brasil e outros países como a China. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede.